Olá, pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Irineu. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da geometria espacial. Nessa aula de número 2, nós vamos falar sobre a relação de Euler, que é uma relação entre o número de vértices, de arestas e de faces de um poliedro. Tranquilo? Vamos lá. Na aula anterior, a gente deu uma introdução sobre poliedros e vamos dar continuidade aqui, antes da gente falar da relação de Euler, sobre a nomenclatura dos poliedros, né? Como é que a gente dá nome aos poliedros? Um poliedro ele costuma ser nomeado de acordo com o número de faces que possui. Para isso, usamos dois elementos de origem grega, um indicativo do número de faces e o complemento edro. Por exemplo, um poliedro que possui 4 faces, ele chama-se tetra, né, 4, e edro, face. Então, 4 faces, tetraedro. Tranquilo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui um hexaedro, que possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Nós temos aí um tetradecaedro, que tem 14 faces, 16 vértices e 28 arestas. Temos aí mais um exemplo, o dodecaedro, que tem 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. Tranquilo, pessoal? Nessa tabela, a gente tem os nomes de alguns poliedros bastante comuns que nós iremos encontrar nas próximas aulas, né? Nós já temos aí o tetraedro, tem 4 faces, o pentaedro, o hexaedro, o heptaedro, o octaedro e assim sucessivamente. Então, o número de faces indica o nome do tetraedro, do poliedro, melhor dizendo. Então, por exemplo, nós temos aí com 12 faces, o dodecaedro, com 20 faces, o icosaedro e assim por diante. Agora vamos propriamente falar sobre a relação de Euler. A relação de Euler, pessoal, ela tem esse nome em homenagem ao matemático suíço Leonhard Euler, que viveu entre 1707 e 1783. Ele descobriu uma importante relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces de um poliedro convexo. Ok? Então, vamos observar aqui essa lista de poliedros. O cubo, por exemplo, que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Tetraedro, que tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. O dodecaedro, que tem 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. O prisma de base pentagonal, que tem 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. A pirâmide de base quadrangular, que tem 5 faces, 5 vértices, 8 arestas. O tronco de pirâmide de base retangular, que tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Em todos esses poliedros, pessoal, existe a relação entre o número de vértices, de faces e de arestas. E essa relação ela é constante. E ela é a seguinte: Euler verificou que para cada um dos poliedros, o número de arestas é exatamente igual à soma do número de faces com o número de vértices menos 2 unidades. Ou seja, V mais F menos 2 é igual a A, onde V é o número de vértices, F é o número de faces e A é o número de arestas. Ou seja, se você somar o número de vértices mais o número de faces de um poliedro e subtrair 2, vai dar o número de arestas. Essa fórmula ela é mais utilizada no formato V mais F menos A igual a 2, né? Passando o A para o primeiro membro e o menos 2 para o segundo membro. Então, em geral, nós utilizamos essa segunda forma, dessa fórmula que é o V mais F menos A igual a 2. Tranquilo? Vamos dar aqui alguns exemplos. Nós temos aqui alguns poliedros, o seu número de vértices, o seu número de faces e o seu número de arestas. Então, a gente vai verificar exatamente essa relação. Nesse primeiro caso aí, do poliedro, nós temos 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Se você somar o número de vértices mais faces, dá 8 mais 6, 14. Se você subtrair 2, dá o número de arestas, que é 12. Ok? Então, lá na última coluna, você tem a relação V mais F menos A, que tem que dar 2. Né? Por exemplo, na segunda linha, nós temos 6 vértices, 6 faces, 10 arestas. Então, 6 mais 6 dá 12, menos 10 dá 2. E na terceira linha nós temos 6 vértices, 5 faces e 9 arestas, 6 mais 5, 11, 11 menos 9 dá 2.
Então, você observa que essa relação ela é constante e é o que nós chamamos de relação de Euler. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui a alguns exercícios para a gente aplicar essa relação. No exercício número 1, obter o número de arestas de um poliedro convexo que tem 6 faces e 8 vértices. Ora, o número de vértices é 8, então V igual a 8. O número de faces é 6, então F igual a 6. Para a gente descobrir o número de arestas, vamos usar a relação V mais F menos 2 igual a A. Substituindo aí o V e o F por 8 e 6, respectivamente, nós temos 8 mais 6 menos 2 vai ser igual a A. 8 mais 6 dá 14, 14 menos 2 dá 12, ou seja, esse poliedro convexo deve ter 12 arestas. No exercício número 2, quantos vértices tem um poliedro convexo com 4 faces triangulares e 5 faces quadrangulares? Aí a coisa se torna um pouco mais complexa. Primeiro, que você observa que esse poliedro ele tem faces de formas diferentes, né? Nós temos 4 faces que são triângulos e 5 faces que são quadriláteros. Então, primeiro, vamos determinar o número de faces, que é 4 faces triangulares mais 5 faces quadrangulares, que dá 9 faces. E agora vamos para o número de arestas. As 4 faces triangulares vão possuir ao todo 4 vezes 3, 12 lados. E as 5 faces quadrangulares possuem ao todo 5 vezes 4, 20 lados. Assim, o total de arestas vai ser dado por 12 mais 20, que daria 32. Dividido por 2 dá 16, 16 arestas. Aí você se perguntaria, por que essa divisão por 2? Tudo bem, essa divisão por 2, pessoal, se deve ao fato de que cada aresta é lado comum a 2 faces, ou seja, cada aresta foi contada 2 vezes. Então, quando nós tivermos esses poliedros com faces de formas diferentes, que a gente precisar contar separadamente as faces, e quando a gente for contar o número total de arestas, cada aresta vai estar sendo contada 2 vezes. Então, quando a gente somar todos os lados dessas faces, a gente deve dividir por 2, ok? Então, aí nós temos 16 arestas. Dando continuidade, vamos agora ao número de vértices. Usando a relação de Euler, V mais F menos 2 igual a A, nós vamos ter que V mais, o número de faces é 9, menos 2 é igual ao número de arestas, que é 16. 9 menos 2 dá 7, que passa para o segundo membro subtraindo, então o número de vértices vai ser 16 menos 7, que dá 9. Então, o nosso poliedro vai ter 9 vértices. Tranquilo? No exercício de número 3, determine o número de arestas e o número de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, a exemplo da questão anterior, nós vamos ter que pegar as faces e somá-las, né? Que é que nós temos aí, o total de faces vai ser 6 quadrangulares e 4 triangulares, 10 faces. Agora, para descobrirmos o número de arestas, vamos fazer cada face quadrangular possui ao todo 6 vezes 4, 24 lados. Então, o total de faces triangulares, quadrangulares, melhor dizendo, vão possuir ao todo 24 lados. E as 4 faces triangulares vão possuir ao todo 4 vezes 3, 12 lados. Assim, o total de arestas vai ser dado por 24 mais 12, que dá 36, só que dividido por 2 dá 18. Lembrando que cada aresta está sendo contada 2 vezes, porque cada aresta ela é lado de 2 faces, ok, pessoal? Então, nós temos aí total de arestas 18. Agora, vamos atrás do número de vértices. Então, o que é que nós temos aqui? V mais F menos 2 igual a A. O F, nós já sabemos, é 10, o A é 18, então V mais 10 menos 2 igual a 18. 10 menos 2 dá 8. Passa para o segundo membro subtraindo, então o vértice vai ser 18 menos 8, que dá igual a 10. Então, o número de arestas pedido foi 18 e o número de vértices é 10. Tranquilo, pessoal? Então, toda vez que você for precisar determinar o número de arestas desses poliedros que têm faces de diferentes formatos, você deve atentar para essa questão da divisão por 2. Tranquilo?
Questão 4. Arquimedes, que viveu no século 3 a.C., ele descobriu um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. O que é que significa isso? Que todas possuem as arestas com a mesma dimensão. Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Quantos vértices possui esse poliedro? Então, você vê aí a figura da bola de 1970, que é baseada nesse poliedro convexo, que tem 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Então, vamos determinar o número de vértices desse poliedro. A exemplo das questões anteriores, vamos ao número de faces, que vai ser 12 faces pentagonais mais 20 faces hexagonais, 32 faces. Para determinarmos o número de arestas, já vimos isso antes, as faces pentagonais, que são 12, então nós vamos ter 12 vezes 5. As faces hexagonais são 20, então 20 vezes 6. 12 vezes 5, 60. 20 vezes 6, 120. 60 mais 120, 180. Dividido por 2, lembrando, cada aresta está sendo contado 2 vezes, então 180 dividido por 2 dá exatamente 90, ok? Então, o número de arestas desse poliedro é 90. E, finalmente, vamos para o nosso número de vértices. V mais F menos 2 igual a A é a relação de Euler, substituindo aí o F por 32 e o A por 90. Então, nós temos que V mais 32 menos 2 igual a 90. 32 menos 2 dá 30. Passa para o outro lado subtraindo. Então, V é igual a 90 menos 30. Que dá 60, o número de vértices desse poliedro. Tranquilo, pessoal? Então, a gente chega ao final dessa aula, onde nós vimos a relação de Euler e vimos também a nomenclatura dos poliedros. Na próxima aula, nós iremos falar sobre poliedros regulares e poliedros de Platão. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que a gente esclarece. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.